Tive a oportunidade na última reunião de ter partilhado aqui uma reflexão política, até porque nos aproximamos vertiginosamente do fim do nosso mandato e acho que é o momento de irmos também fazendo as nossas avaliações relativamente ao nosso desempenho ao longo destes quase 4 anos. E tive a oportunidade de fazer essa reflexão política começando por explicar o que esteve na origem da criação do movimento Alternativa Com, tendo na altura dito que o princípio basilar da criação do movimento era o aumento da reflexão e do debate sobre Abrantes. Disse também que achava que ao longo destes 4 anos tínhamos discutido muito e que tínhamos debatido pouco, e que isso não tinha dignificado as personalidades e Abrantes que não tinha ficado a ganhar. E essa pequena reflexão devia ser entendida, em primeiro lugar, disse eu na altura, como uma autocrítica, porque quando nós temos um objetivo e esse objetivo não é atingido, nós não podemos colocar o ónus da culpa única e exclusivamente em quem está do outro lado. E, portanto, quis deixar vincado que portanto, essa autocrítica e essa autoavaliação. Dei depois também 3 exemplos daquilo que achamos que deveria ter sido replicado mais vezes como bons exemplos da prática democrática ou das práticas democráticas. E referi-me ao Plano Municipal de Ação Climática, ao Plano Municipal de Saúde e ao PDM. E, qual não é o meu espanto, a reação do Sr. Presidente foi um pouco o paradigma daquela que eu vou observando como a sua visão da democracia. Porque, ao apontar o dedo exclusivamente ao movimento Alternativa Com, esqueceu-se dos 3 que apontam na sua direção. Porque, de facto, na minha opinião, e aqui é na minha opinião, se houve alguém que raramente, se houve alguém que ao longo deste mandato não quis discutir Abrantes, foi o Sr. Presidente. Dou como exemplo estas reuniões, onde raramente respondeu às perguntas que lhe foram feitas e, na maior parte das vezes que respondeu não respondendo. Chegou inclusivamente a afirmar várias vezes, Sr. Presidente, que só respondia ao que queria. Não, Sr. Presidente, em democracia não pode ser assim. Não pode, Sr. Presidente, porque quem exerce o poder tem que prestar contas e tem que ter um princípio de transparência. E quando o Sr. Presidente respondeu que só respondia ao que queria, não pode dar essa resposta. Em termos constitucionais, essa resposta é antidemocrática. Terei então de o relembrar, e tendo em conta também a sua reação, que há vários documentos solicitados há bastantes meses que ainda não nos foram entregues, ou vários assuntos que ainda não têm resposta. Portanto, queria só informá-lo que no decorrer da semana será enviado um mail formal para que tudo fique formalizado relativamente a tudo aquilo que foi solicitado ao longo destas reuniões e que ainda não tiveram resposta. Outra das partilhas que fiz na última reunião foi a das percepções em relação ao nosso desenvolvimento de quem nos visita com origens variadas de outras partes do país e do mundo. A vossa reação foi a de que tínhamos tido milhares de pessoas em vários eventos espalhados por vários pontos do Conselho e que parece que às vezes andamos distraídos. Sr. Presidente, tenho que partilhar consigo que esta reação deixa-me preocupado, porque, como diz um matemático famoso, um problema fica meio resolvido quando é bem equacionado. Mas quando o problema existe, mas é ignorado, estaremos sempre mais longe da sua resolução. O problema não é a adesão das pessoas aos eventos. Certamente teremos tido milhares de jovens e menos jovens presentes no Festival das Juventudes, e ainda bem. Teremos, ou iremos ter, certamente, centenas de milhares de pessoas no próximo mês nas festas da cidade, e isso é meritório, e eu estarei na linha da frente, ao vosso lado, para que isso aconteça. Mas o que está em causa, e foi isso que tentei partilhar, e mais uma vez, a sua reação é paradigmática relativamente à sua atitude democrática perante o contraditório. Portanto, aquilo que tentei partilhar é a imagem de dinâmica e desenvolvimento que projetamos para aqueles que nos visitam e que trazem mundo consigo. Porque essas pessoas fazem comparações quando nos visitam. A oferta que temos, as infraestruturas que sustentam essa oferta e a presença de pessoas no dia-a-dia e não apenas nos eventos.
É isso que essas pessoas veem, é isso que essas pessoas, neste caso, não veem, onde fazem comparação com as realidades que conhecem. E tudo isto está interligado e começa com a nossa falta de dinâmica empresarial. Precisamos de empresas que criem empregos e, acima de tudo, empregos qualificados que aumentem o nosso índice de poder de compra. E esta é apenas uma ínfima parte daquilo que tem de ser debatido. Termino relembrando que o debate pressupõe um diálogo. Tem de haver abertura e predisposição para ouvirmos os outros. Quando apenas nos ouvimos a nós e aos nossos, o aparente diálogo transforma-se num monólogo e, nessas situações, perde-se dinâmica e atrasa-se o desenvolvimento. Mesmo a terminar, queria também associar-me aos parabéns ao TSU pelo seu aniversário e pela subida à primeira divisão distrital, penso que 18 anos depois, e não posso deixar de dar também os parabéns aos Dragões de Alfarredo pelo seu 90º aniversário, clube que representei quando era jovem e que tenho hoje o privilégio de continuar a representar enquanto veterano. Muito obrigado. Obrigado, vereador Vasco. Dizer-lhe há aquela expressão, eu agora de vez em quando conto umas rábulas, umas coisas, há aquela expressão, isto para dançar um tango são precisos dois, não é? Correto. Eu nunca achei, nem acho, que eventualmente a maior qualidade do diálogo político entre nós, que a culpa seja só vossa. Não é isso. Aquilo que eu tenho feito referência, Sr. Vereador, aquilo que eu tenho feito referências é o efeito Pigmalião. Sabe o que é o efeito Pigmalião? Sei, Sr. Presidente. Mas sabe o que é o efeito Pigmalião? O que é o efeito Pigmalião? Tem a ver com a camuflagem e... Não é nada disso. Não é nada disso. O efeito... Vou-te explicar. Primeiro gostava de dizer que um aumento de 3 para 4, é mesmo 33%. Está bem? Pronto. É só para... Do ponto de vista da matemática, estamos resolvidos. Do ponto de vista do conhecimento de algumas teorias, vou-lhe explicar. O efeito Pigmalião é a expectativa que nós criamos em torno de qualquer coisa. E quando o senhor se sentou aqui no primeiro dia, o senhor disse, passando um atestado de incompetência a todos aqueles que fizeram... As suas reações são iguais às minhas, está a ver? Está a ver? Quando o senhor diz que eu me estou a sorrir, o senhor também reage àquilo que eu estou a dizer. Desculpe, e é aqui que nós não nos encontramos. Porque o senhor chegou aqui e disse, o Bloco de Esquerda, o PSD, desculpe, que não vinha para aqui... Não é verdade, desculpe, isso está escrito. O senhor diz que não vinha para aqui fazer a mesma coisa que os outros todos tinham feito até agora. Vinha para aqui com uma postura diferente, uma postura de diálogo, com uma postura participativa, colaborativa. Desculpe lá, quer que eu lhe mostre as redes sociais, o que é que o Movimento Alternativa e pessoas do Movimento Alternativa fizeram comigo? Lá está. Desculpe, eu só lhe pergunto... Eu só lhe pergunto desculpe lá, Sr. Vereador, deixe-me só dizer... Mais uma vez. Desculpe. Ou então, mas agora o senhor está sozinho, o senhor diz aquilo que uma equipa de trabalho, uma equipa conjunta, fazem e propõem uma equipa de trabalho. Correto. E agora não tem minha equipa? Desculpe, se a vereadora... Desculpe lá, deixe-me só dizer uma coisa. Se a vereadora Raquel pusesse uma fotografia de um cavalo, com o senhor em cima do cavalo e com uma forca... Eu tenho culpa disso. Desculpe. Eu tenho culpa disso. Desculpe, podemos ser sérios uma vez, ser sérios e honestos aqui nesta casa? Deixe-me só dizer uma coisa. Se a vereadora Celeste colocasse nas redes sociais uma fotografia sua em cima de um cavalo e com uma forca, e o melhor é enforcar-te, o que é que eu dizia à vereadora Raquel? Vereadora, desculpa, isso não se faz. Este não é um trabalho de democracia. Este não é um trabalho democrático. Ouça, porque isso é que é democracia. O Sr. Presidente sabe se eu fiz isso. Deixa-me só... O Sr. Presidente sabe se eu fiz isso. Eu sei que não foi o senhor que fez. Não, mas eu sei que não foi o senhor que fez. Se eu chamei a atenção ou não. Eu sei que não... Desculpe, reiteradamente, durante meses, anos, durante 3 anos e meio, sou vexado, tentado ser envergonhado nas redes sociais por pessoas do seu movimento, e o senhor acha que eu ficava sem dizer nada? Ouça, deixe-me só dizer uma coisa. Eu tenho... Desculpe, o senhor tem que dizer a essas pessoas. Deixe-me só... Eu alguma vez fiz algum tipo de publicação com esse tipo de conteúdo? Eu alguma vez fiz alguma publicação com esse tipo de conteúdo? Posso-me responder diretamente ou não? Deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Mas sabe que não. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Quando se fala de democracia, nós temos que ler com atenção o seu conceito.
eu respondi sempre da forma que achava que devia responder. E disse-lhe assim, e disse aos seus deputados na Assembleia Municipal e aqui nas reuniões de Câmara, sempre que eu não responda na totalidade ou entendam que a resposta não ficou completa, liguem-me, falem comigo. O senhor nunca me ligou. Em mais de 3 anos e meio, o senhor nunca me ligou para falar comigo qualquer assunto. E o senhor sabe que 15 dias depois de estar aqui, fui almoçar consigo, lhe disse que estávamos aqui, sim senhora, para trabalhar em conjunto. Ser ofendido... 4 meses. Desculpe, 4 meses depois. 4 meses depois, tudo bem. Tentei e fui sempre leal. Posso às vezes falar de forma mais entusiasmada, porque andamos altamente envolvidos com o nosso trabalho, não é? Absorvidos com o nosso trabalho, com as dinâmicas, com os fundos comunitários, com as obras, com as intervenções, com as respostas aos cidadãos. Porque isto é mesmo assim, o senhor vem aqui 15 em 15 dias comentar, vem fazer comentários e análise política, desculpe. Está a ver o respeito que o senhor tem pela oposição. Deixe-me só dizer uma coisa. Mas ao vereador Vasco, deixe-me só dizer uma coisa. As pessoas, desculpe lá, as pessoas têm que perceber isto. De uma vez por todas. Nós trabalhamos a tempo inteiro, os vereadores têm competências atribuídas. Correto. O Presidente da Câmara trabalha a tempo inteiro. Correto. Os vereadores da oposição, quer eleito pelo PSD, quer eleito pelo Movimento Alternativo, que eu respeito, 15 em 15 dias têm as suas reuniões de Câmara e vêm aqui, comentam, fazem a análise política, fazem as suas intervenções. É isso. Como deve calcular, nós andamos envolvidos num trabalho diário, é só isso. Eu não estou a desvalorizar nada. Nós andamos num trabalho diário. Pelo contrário, está a valorizar o nosso trabalho. Porque nós também trabalhamos. Eu sei, e depois temos que trabalhar eu sei, mas eu não faço comentários ao seu trabalho. É isso. A diferença é essa, é que eu não faço comentários ao seu trabalho, era o que faltava. Deixa-me só dizer uma coisa. Os senhores vêm aqui 15 em 15 dias e vêm fazer o quê? Aquilo que é expectável. Aquilo que é expectável. Porque se os senhores concordassem com tudo o que nós dizemos, o senhor ia ali preencher a ficha do Partido Socialista, não é? Mas deixe-me só... Deixe-me lá falar. Isto é um diálogo. Mas é um diálogo, mas tem que falar um de cada vez. Certo. Mas o Sr. Presidente depois não me deixa falar? Não, deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Eu deixo falar quando se entende que é pertinente e faz sentido. Deixe-me só dizer uma coisa. Se fosse o senhor que fosse o Presidente de Câmara, o senhor fazia da mesma forma, mais ou menos, a reunião, e eu estaria na oposição a dizer que vinha aqui 15 em 15 dias e dizia, deviam ter feito aquilo, fizeram aquilo mal, tal. Mas isto é normal. Mas eu tenho... sempre que me apontasse eu ouvia com atenção. E eu também o ouço com atenção. Então eu iniciei esta reunião de Câmara com uma intervenção sua. Eu até fui ao pormenor do senhor me estar a corrigir. Aliás, estar a corrigir o comandante da PSP, a dizer que de 3 para 4 era 25%, afinal é 33%. Eu estou tão atento. Então eu até vou a esse pormenor. Eu estou atento, eu escuto com atenção. E eu respeito-vos. Eu tenho-vos respeitado sempre. O senhor nunca viu, foi da minha parte, faltar-lhe ao respeito, quer aqui individualmente, quer nas redes sociais. E deixe-me só dizer, vereador, deixe-me só dizer isto, por favor, porque isto é justo dizer-se isto numa altura em que falta 5 ou 6 reuniões de Câmara até ao final. Fui vergonhosamente maltratado por elementos do movimento alternativo nas redes. Eu não sou pai dos movimentos. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Se a vereadora Raquel, que é uma pessoa, tem responsabilidade. Se fizesse isso, eu não o responsabilizava assim. Mas olha, deixe-me só dizer uma coisa. Mas o senhor diz o senhor diz que é, no fundo, representante de uma equipa. Certo. Tem que ser representante de uma equipa para tudo. Deixe-me só dizer uma coisa. Eu já lhe disse que não sou censor. Deixa-me só dizer uma coisa. Não vamos perder mais tempo com esta conversa. Não vamos perder mais tempo. É só porque o senhor me acusou hoje, mais uma vez, de falta de sentido democrático, e não é verdade. Olha, estive sempre disponível para o ouvir. Dei as respostas todas com legitimidade democrática que me assiste, de responder da forma como eu entendi sempre que era a forma correta para responder. Sempre. Mas tive sempre o telefone ligado para si e para o vereador Vítor Moura. Aliás, o vereador Vítor Moura sabe muito bem que me liga muitas vezes e que eu o atendo sempre. Se não atendo logo, devolvo-lhe a chamada. Eu nunca deixei de vos atender qualquer telefonema. E respondi sempre com o direito que me assiste ao vereador Vasco Damas.
Eu respondi sempre com o direito que me assiste e com todo o sentido democrático. Desculpe, o senhor não pode querer é que eu responda de acordo com aquilo que o senhor quer que eu responda. Deixe-me só dizer-lhe isto. Eu respondi sempre da melhor forma que eu entendi e acho que tenho legitimidade democrática para o fazer. Eu nunca escondi nada de relevante, nunca... Eu faço aquilo que deontologicamente, aquilo que é correto fazer, tenho feito sempre com lealdade. E não merecia, para um movimento que inicialmente veio com um sentido de colaboração, de cooperação, ter feito aquilo que fez comigo nas redes sociais. Desculpe, eu sei que não foi o senhor, mas são pessoas ligadas ao seu movimento e isso entristeceu-me sempre, até hoje. Trouxe-me sempre triste e, porventura, que eu lhe peço desculpa, muitas das minhas respostas, porventura, se calhar não com o fair play democrático que exigia, mas era por estar ferido. Porque nós somos homens e mulheres e nós sentimos-nos feridos. Porque o senhor pode... É verdade, nós não fizemos tudo em todo lado. Há sempre muitas coisas por fazer. Mas temos sido corretos, honestos, dado à luta. Ouça, e não nos podem vexar nem envergonhar. Eu tenho família, eu tenho amigos. E eu não merecia ter sido envergonhado da forma como fui sistematicamente nas redes sociais. E é essa ferida e essa mágoa que eu levo deste mandato, embora falta aqui 5 ou 6 reuniões de Câmara, é essa minha grande mágoa. Porque eu vou-lhe dizer uma coisa. Fui vários anos vereador com o PSD, com a CDU, com o Bloco de Esquerda, com movimentos de independentes e nunca tive qualquer situação pelo contrário. Com todos aqueles que me cruzo na rua, são pessoas com quem eu... Todos, dou-lhe os nomes de todos. E nunca tive problema nenhum. Sr. Vereador, é normal aqui nós discutirmos uns com os outros, mas eu também nunca fui, ou pelo menos nunca me passou pela cabeça magoá-lo. Sei que disse algumas coisas ao longo destes 3 anos e meio, que às vezes eu podia ter magoado, da mesma forma que o senhor diz para mim. Mas agora, aquilo que fizeram comigo nas redes sociais, e particularmente algumas pessoas do movimento independente e associadas ao movimento independente, inclusivamente a instigar pessoas para fazerem cenas como aqui aconteceram na coisa, e eu consigo provar isso. Aliás, desculpa, deixe-me só, vereador Vasco, deixe-me só dizer-lhe uma coisa para terminar. Há um processo que está a decorrer no Ministério Público, o senhor sabe disso, também o assinou, e esse processo nós vamos ver como é que ele vai terminar. Hoje, daqui a 10 anos, nós vamos ver como é que esse processo vai terminar. Porque nós somos todos homens e mulheres, conhecemos toda digamos, a nossa comunidade, e é isso que eu digo. O vereador Vítor Moura tem a sua forma, diz as coisas que diz, e eu respeito, é assim mesmo. Outros que gostariam que o seu vereador dissesse as coisas de outra maneira, outros gostavam de outra, eu gostaria que o senhor dissesse umas coisas de outra, pronto. E os senhores a mesma coisa comigo e com os vereadores, também gostavam que eu às vezes dissesse isto ou aquilo. Mas repare, vejam bem, vejam as reuniões todas e as assembleias municipais, desde o princípio até aqui, sempre fui correto. Uma ou outra, às vezes, mas é isso, empenhados, dedicados, esforçados, agora, e honestos. Agora, aquilo que fizeram comigo, e eu digo-lhe uma coisa, no âmbito da comunidade intermunicipal, mesmo a semana passada, estive com todos os presidentes de coisa, é difícil encontrar alguém que faça... Uma coisa é um cidadão X ou Y numa rede social, agora, ligados a um movimento, a um partido, aquilo que fizeram comigo, ouça, não foi nada correto, não tem nada a ver com democracia, é exatamente o contrário daquilo que depois o senhor diz, e eu fiquei ferido e magoado com isto, e ainda estou magoado. E claro, tenho que lhe dizer isto. Olha, e vou-lhe dizer, para terminarmos a conversa, vou-lhe dizer uma coisa ao vereador Vasco Dama. Para bem, eu gosto de si, não tenho nada contra si, o senhor sabe que eu não tenho nada contra si, e acreditei em si, e em si até, certo, não tenho de desacreditar a coisa. Agora, porventura aquilo também não foi aquilo que o senhor tinha sonhado, nem aquilo que tinha pensado, porque aquilo que fizeram verdadeiramente fica muito aquém das expectativas do efeito Pigmalião que eu tinha sobre si. Eu tinha boas expectativas sobre si, acho que não foi o senhor que errou, mas o modelo, a estruturação da vossa organização falhou, sobretudo humilhando e vexando os outros. Deixe-me só dizer uma coisa, pacto, eu deixo e depois eu finalizo, diga lá, faz favor.
Gostava, portanto, só uma pergunta, gostava só que o Sr. Presidente concretizasse essa situação, essa insinuação relativamente ao instigar, porque eu não sei do que é que está a falar. Não, e depois reforçar que eu nunca fiz nada nas redes sociais, nem nas redes sociais, nem em lado nenhum, que o criticasse, ou que o humilhasse, ou que o vexasse. Sim. Como tive a oportunidade de dizer aqui em algumas reuniões anteriores, eu dei sempre orientações, mas eu não sou censor. Está bem. Eu não sou censor. Mas sabe, depois compreendo que eu me possa estar... Compreendo, mas depois... Compreendo que eu possa estar ferido ou não? Compreendo que eu possa estar ferido ou não? Compreendo, Sr. Presidente. Compreendo. Acho que isso é muito importante. Compreendemos isso. Compreendo. Depois, eu acho que podemos depois conversar com alguma sempre. O senhor tem alguma tranquilidade. O senhor tem o meu telefone. Mas dê-me só uma resposta relativamente ao... Eu vou-lhe dar. Eu vou-lhe dar. Ou instigar, porque isso deixa... Não, já tinha dito o instigar, porque há mensagens privadas e públicas e afirmações privadas e públicas que podem instigar pessoas que não estão bem a fazer determinados comportamentos. E isso será analisado em tempo... Mas foi feito por mim? Não. Eu já disse consigo coisa. Eu, sinceramente, é assim, trabalhamos em equipa, trabalhamos em grupo, trabalhamos e somos todos responsáveis. E eu tenho a responsabilidade de liderar também um determinado processo e tenho que assumir essas responsabilidades. E só para esclarecer, mas foi na página do movimento? Deixa-me só dizer-lhe uma coisa. Em tempo oportuno, este assunto... Há um assunto que está no Ministério Público que o senhor sabe qual é, que o senhor próprio assinou, o vereador Vítor Moura também. E esse assunto será debatido e será aprofundado em tempo oportuno. Aquilo que eu nunca permitiria era que alguém o vexasse a si, nem ao vereador Vítor Moura. Não estamos de acordo em muitas situações, mas eu nunca fazia isso. Aquilo que fizeram comigo... E que não foi uma tentativa, que foram fazendo comigo ao longo de muitos meses, é absolutamente, do ponto de vista democrático, absolutamente sem qualificação. Mas, Sr. Presidente, que fique claro que não fui eu, nem foi o movimento. Sou vereador. Não, mas eu quero Sou vereador. O senhor reconhece que eu possa me sentir. O senhor sabe do que é que eu estou a falar. Porque é que devemos estar aqui com conversas... Que ninguém percebe. Não fui tratado. Aliás, há um deputado municipal que faz uma abordagem na Assembleia Municipal que é bem esclarecedora sobre o assunto. A minha intervenção do 25 de Abril apontou também nesse sentido, da forma como a democracia se deve eleger, não é? E aquilo que tem vindo a fazer comigo foi absolutamente escandaloso. E vou-lhe dizer, eventualmente, alguma situação menos correta comigo, que eu peço desculpa, quer ao vereador Vítor Moura, quer ao vereador Vasco, que eu tivesse tomado, é ferido, magoado. Eu sou uma pessoa. Antes de qualquer outra coisa, eu sou uma pessoa. Eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho muitas pessoas que gostam de mim. E eu não mereci, e tenho sido sempre honesto e trabalhador. E não mesmo, claro, não conseguindo fazer tudo em todo lado e tomando decisões às vezes em 10 segundos. Todos nós nas nossas organizações, e o senhor sabe que é verdade, na sua atividade, quer profissional, quer pessoal, às vezes temos 5 segundos para decidir. E eu peço desculpa, eu o corrijo, está tudo ok. Aquilo que fizeram comigo, pessoas ligadas ao movimento alternativo que fizeram comigo, é um vexame inacreditável. E ao longo de 3 anos e meio, eu acho que uma coisa, lá está, elegendo a democracia, uma coisa é termos opiniões diferentes, outra coisa é a forma como eu fui tratado. Vou-lhe dizer uma coisa, vereador Vasco Lamas, nunca mais, até ao final do mandato, volto a discutir qualquer coisa consigo. O senhor diga tudo o que quiser, pergunte tudo o que quiser, eu digo tudo lá fora, o senhor fala comigo, telefone, eu nunca mais vou estar aqui com este tipo de conversa, sabe porquê? Porque eu não quero, a sério, não quero nem me vitimizar, nem justificar nada, não é nada disso. Eu quis falar... Mas está disposto para debater, certo? Estou, isso sempre. Sempre estive. Não consigo, às vezes tenho dificuldade em debater com alguém que me ofende de uma maneira... não estou a falar, ouça, nós devemos nos respeitar. A forma melhor de eleger a democracia é respeitar-nos. A forma como algumas pessoas usaram as redes sociais para fazer um ataque pessoal, não foi um ataque político, não foi um ataque ao presidente, é pessoal, entrou dentro dos domínios pessoais. Eu julgo que não merecia isso, nem nenhum
nem quem vier a seguir a mim, ninguém merece isso. E as instituições devem-se respeitar e começa logo por aí. Ó vereador, por isso, olha, fiz esta conversa demorada, foi um exercício de confissão. Quem me conhece sabe que sou leal, claro, nem todos concordam com as minhas decisões, mas toda a gente também sabe que sou um indivíduo leal e digo aquilo que me vai na alma, e não tinha isto pensado sequer, é isto. Eu fui Pigmalião, a expectativa que tinha em torno de si e do movimento ficou aquém, sobretudo porque a forma, lá está, o sentido democrático, esteve muito longe das minhas expectativas.